Muito boa tarde a todos, autoridades presentes, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão com entrega de medalha Tiradentes ao Monsenhor João Clá Dias, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em prol do Estado do Rio de Janeiro. Nesse momento, quero convidar para compor a mesa de honra o senhor Padre Ricardo José Basso, convidar também o senhor deputado federal Hugo Leal, convido também nesse momento o senhor Padre Alex Barbosa de Brito, convido também a senhora vereadora de Bom Jesus de Itabapuana, a senhora Luciara Mil Nunes Azevedo. Convido também nosso querido Padre Antônio Guerra de Oliveira Júnior. E também, por último, meu amigo, quem eu tenho todo o carinho especial, o senhor Padre Célio Luiz Casale. Muito boa tarde a todos. É com muita alegria que, antes mesmo de darmos início a esta sessão com a execução do hino nacional, eu queria convidar a todos agora para que pudéssemos receber alguém que está aqui entre nós, representada pela uma imagem belíssima de Nossa Senhora, a própria Mãe de Deus, que entrará solenemente agora pelo cortejo precedido pelos arautos do Evangelho, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima.
Convido os senhores a continuarem de pé para a execução do hino nacional. Antes de nós fazermos o discurso de abertura, queria saudar aqui algumas cidades presentes: cidade de Miracema, cidade de Itaperuna, cidade de Natividade, Porciúncula, Friburgo, Campos dos Goitacazes, Lajes do Muriaé, Macaé, Bom Jardim,
Barra Mansa, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, São João da Barra e Volta Redonda. Muito obrigado pela presença de todos vocês, que nos honra muito aqui. Quero também honrar e agradecer a presença do meu amigo e irmão, deputado estadual de São Paulo, Gil Diniz. Uma honra tê-lo aqui, deputado, muito obrigado. Saudar também aqui meu irmão Rafael Satier. Saudar também o padre João Carlos Gomes Barroso. Meu irmão, esposo da nossa vereadora de Bom Jesus, Patrick Silva Azevedo. Saudar também o padre Roberto Takeshi. Saudar também o Dom Roque Costa. Saudar o padre Rafael Martins. E saudar o Monsenhor Sérgio Costa Couto. Saudar também o Dom Ednei Gouveia Matoso, uma honra muito grande para nós recebê-lo aqui. Muito obrigado. É com imensa honra e profunda gratidão que nos reunimos neste histórico plenário que abrigou a sede da Câmara dos Deputados do Brasil e também a sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Para esta solene sessão, em que iremos prestar uma homenagem singular a um homem que soube ser sensível aos desígnios de Deus para realizar feitos que transcendem as fronteiras do ordinário, iluminando o caminho para muitos homens e mulheres que buscam um mundo mais justo e centrado nos valores cristãos. Hoje, concedemos a medalha Tiradentes à vossa reverendíssima Monsenhor João Clá. Não estamos apenas reconhecendo uma vida de dedicação e serviço, mas também celebrando a perseverança, a coragem e a visão de um homem que, despojando-se muitas vezes de anseios particulares, tem sido um verdadeiro farol de esperança e renovação, tanto para a Igreja quanto para a sociedade como um todo. Peço licença para abrir um parêntese, porque este mesmo plenário abrigou uma das pessoas mais influentes na vida do Monsenhor João, Plínio Correia de Oliveira. Foi professor catedrático de História na PUC de São Paulo, líder da Congregação Mariana, deputado mais votado na Constituinte de 1934 e um dos fundadores e primeiro presidente do Conselho Nacional da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade. Além de todos os títulos de doutor, Plínio, podemos dizer, sem dúvida, que foi um instrumento nas mãos de Deus para iluminar os caminhos do Monsenhor João e o encorajou a despojar-se de tudo e de todos para melhor servir a Deus como filho da Igreja Católica Apostólica Romana, lutar pela boa ordem da sociedade.
É unânime o profundo respeito e admiração quando mencionamos o nome do Monsenhor João Clá Dias entre as pessoas em círculos religiosos e sociais, tanto no Rio de Janeiro quanto no Brasil e no mundo. Filho de Antônio Dias e de Anita Clá Dias, Monsenhor João nasceu e cresceu em um ambiente familiar profundamente enraizado na fé cristã e com apenas 1 ano de idade recebeu o sacramento do batismo na paróquia São José do Ipiranga. Um singelo episódio que devemos recordar de sua infância é a primeira vez que o Monsenhor João se depara com o Santíssimo Sacramento exposto na capela de Nossa Senhora das Dores dos Padres Agostinianos, no bairro do Ipiranga, e, mesmo sem entender, se sente diante da presença de Deus. Desde jovem, Monsenhor João sempre se distinguiu como o primeiro aluno da classe, demonstrando especial aptidão para a matemática e as artes. Contudo, os encontros de catequese e as histórias da Sagrada Escritura eram as coisas que mais encantavam o Monsenhor João. No ano de 1948, recebeu o sacramento da Eucaristia e Crisma, que dilataram ainda mais seu amor e sua fé em Jesus Cristo. Sem dúvida, a jornada de Monsenhor João começou cedo, marcada por um fervor que se manifestava em cada ato de sua vida, em cada palavra e em cada decisão tomada. Sua missão sempre foi clara: servir a Deus e ao próximo com todo o seu ser. Como está escrito no livro de Provérbios, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Esta confiança em Deus e em seus desígnios foi o alicerce sobre o qual o Monsenhor Clá Dias edificou toda a sua vida e suas obras. Não podemos negar que, por um lado, a fundação da Associação Privada Internacional de Fiéis Arautos do Evangelho, em 1999, sob a liderança do Monsenhor Clá Dias, foi um passo ousado, mas, por outro lado, devemos reconhecer que esta obra nasceu por um desígnio divino que fez brotar no coração do Monsenhor João um profundo desejo de auxiliar na participação ativa, consciente e responsável de seus membros na missão salvífica da Igreja. A criação dos Arautos do Evangelho não foi apenas um ato de devoção, mas um movimento estratégico para responder às vicissitudes espirituais e morais de um mundo. Essa perspectiva encontra-se condensada no carisma da associação, que admoesta os seus membros para procurarem agir com perfeição em busca da pulcritude em todos os atos da vida diária, mesmo que estando na intimidade, o que está expresso no sublime mandamento de Jesus Cristo: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. A Associação Arautos do Evangelho começou com um pequeno grupo de fiéis dedicados, rapidamente cresceu em número e influência, tornando-se uma força global de evangelização e ação missionária. Em 22 de fevereiro de 2001, foi concedida a aprovação pontífice pelo saudoso Papa João Paulo II como um testemunho eloquente da importância e da autenticidade das obras dos Arautos do Evangelho. Tornar-se a primeira associação pontífice do terceiro milênio não foi apenas uma honra, mas também uma responsabilidade imensa, pois fazem dos Arautos do Evangelho membros e servidores da Igreja para atender às novas necessidades que a Igreja encontra hoje no cumprimento de sua missão no mundo. Sob a guia do Monsenhor Clá, os Arautos do Evangelho não apenas cumpriram, mas superaram as expectativas, espalhando a luz do Evangelho e servindo a humanidade em mais de 70 países. Sua atuação abrange desde a educação de jovens e a promoção de valores morais até o auxílio a comunidades carentes e a propagação da cultura cristã em sua forma mais pura. Como disse João Paulo II na encíclica,
A missão da igreja não é apenas de salvação, mas de serviço integral à pessoa humana, ajudando-a a reencontrar sua verdadeira dignidade. Monsenhor Clá Dias é, sem dúvida, um homem de visão excepcional. Sua capacidade de enxergar além do presente, de planejar para o futuro com uma fé inabalável e uma estratégia bem definida, fez dos Arautos do Evangelho uma organização respeitada no mundo. Mais do que números ou estatísticas, sua liderança se mede pela profundidade do impacto que causou nas vidas de intocáveis pessoas. Essa perspectiva se justifica também pela grande quantidade de pessoas que estão aqui hoje neste plenário, que são testemunhas do ardor missionário de Monsenhor João. Sob a sua liderança, a associação se tornou um exemplo de atuação em prol da evangelização, que é traduzida concretamente na busca da santidade, na animação cristã das realidades temporais, como o próprio Monsenhor Clá expressou em um de seus escritos. A fé que não se traduz em obras é uma fé incompleta, pois o amor a Deus se manifesta no serviço ao próximo. Estas palavras nos fazem recordar da exortação da carta a Tiago, que diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Da mesma forma, Bento XVI, em sua encíclica Deus Caritas Est, nos lembra que a caridade é a forma pela qual a Igreja expressa o amor de Cristo, transformando o mundo com o calor do coração de Deus. Receber a medalha Tiradentes, uma das mais altas honrarias concedidas pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e eu digo que é a mais alta, é um reconhecimento não apenas da trajetória do Monsenhor Clá, mas também da importância de sua missão. Quero externalizar Vossa Reverendíssima Padre Ricardo Basso, que representa o Monsenhor João nesta sessão solene, que desempenha um belíssimo trabalho com a juventude há mais de 20 anos. Que esta medalha simboliza o meu respeito e a gratidão em nome de todos aqueles que reconhecem a relevância do trabalho e a influência positiva que o Monsenhor João exerceu na sociedade. Esta é uma afirmação de que o serviço a Deus e ao povo, quando realizado com dedicação e integridade, transcende as esferas religiosas e toca o coração de toda a humanidade. Nesta ocasião especial, é crucial refletirmos sobre o significado mais profundo desta condecoração. Vossa Reverendíssima Padre Antônio Guerra, que é reconhecido por seu ardor apostólico e catequético por onde passou na difusão do carisma dos arautos do Evangelho, tanto na esfera religiosa como na política, a medalha Tiradentes não é apenas um símbolo de reconhecimento, mas também um incentivo para que continuemos a seguir o exemplo do Monsenhor Clá, dedicando nossas vidas ao serviço dos outros e à promoção de um mundo mais justo e compassivo. O Monsenhor João, com sua vida dedicada à fé e ao serviço, nos ensina que, independentemente das adversidades, é possível fazer a diferença e deixar um legado duradouro de amor, esperança e renovação. Monsenhor João Clá, representado por Vossa Reverendíssima Padre Ricardo Basso, ao conceder hoje esta honraria, celebramos não apenas seu passado de realizações, mas também o presente e o futuro que sua obra continuará a inspirar. Sua vida é um testemunho de que, com fé e determinação, podemos transformar o mundo ao nosso redor. Que esta medalha seja um humilde reconhecimento do valor inestimável à sua história, que vem sendo escrita em caracteres de ouro, e por mais adversos que sejam os ventos que encontramos ao longo da jornada terrena, devemos nos recordar das palavras do profeta Isaías: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que Deus continue a abençoá-lo abundantemente, iluminando seus passos e fortalecendo em sua missão de levar a mensagem do Evangelho a todos os cantos da terra.
Em nome de todos os que foram tocados por sua generosidade, visão e liderança, parabéns, Monsenhor João Clá. É com imenso respeito e gratidão que lhe conferimos a medalha Tiradentes. É uma honra para mim dar continuidade ao legado que o Dr. Plínio Correia de Oliveira, homem cujas contribuições deixaram marcas indeléveis ao defender os valores cristãos, a tradição, a família e a propriedade. Gostaria também de dizer que me sinto muito honrado de ser escolhido deputado dos Arautos do Evangelho no Rio de Janeiro. Tenham a certeza do meu compromisso em manter vivos os valores que acompanharam o Monsenhor João Clá e o Dr. Plínio. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Quero convidar agora, nesse momento, a fazer uso da palavra o Padre Antônio Guerra de Oliveira Júnior. Depois dessas palavras tão calorosas, tão fervorosas, tão cheias de afeto e tão verdadeiras do deputado a respeito do nosso fundador, Monsenhor João Clá, deputado, 90% do que eu ia falar, o senhor já falou no discurso de Vossa Excelência, porque, de fato, todos que vieram desses lugares que já foram mencionados, eu gostaria de repetir, são filhos espirituais do Monsenhor João. Os que vieram aqui de Aperibé, Barra Mansa, Bom Jardim, Bom Jesus, de Itabapoana, Campos dos Goitacazes, Italva, Itaperuna, Laje do Moriaé, Macaé, Miracema, Natividade, Niterói, Nova Friburgo, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, São João da Barra e Volta Redonda, saíram os que vieram das cidades mais distantes, saíram de madrugada para prestar essa homenagem ao Monsenhor, porque todos eles foram um dia tocados por uma graça toda especial que acompanha o nosso fundador. Todos aqui são filhos espirituais dele. Se estão aqui é porque um dia receberam um conselho dele, um olhar dele, uma palavra de sabedoria. Se São João Maria Vianney, Santo Curadares, conta-se da história dele, que certa vez foram 2 advogados visitar este santo, que já tinha fama de santidade em vida, em Arnes, foram de Lyon, de uma cidade da França, Arnes, e chegando lá, aliás, um advogado que foi, o outro ficou em sua cidade. Quando o advogado que esteve com São João Maria Vianney voltou e esteve com seu colega advogado, o outro que não tinha visto o santo ficou impressionado como o seu amigo estava mudado, transformado, estava mais feliz, estava mais entusiasmado, estava diferente. E perguntou a ele, o que você viu lá em Arnes? Ele disse, eu vi Deus no homem. Eu vi Deus no homem. Se estão aqui todos estes arautos
da ordem terceira, da ordem segunda, da ordem primeira, não só do estado do Rio de Janeiro, mas tem arautos aqui de outros estados e de outros países, é porque um dia viram Deus num homem. Ele hoje é representado aqui pelo padre Ricardo Basso, não podia ser outro, porque é um arauto que representa muito a alegria e o carisma do Monsenhor pela foto que aqui contemplamos. Essa seria, se hoje estivesse o nosso fundador aqui, seria esta fisionomia, seria esse olhar, seria esse sorriso que ele daria para todos esses filhos dele que vieram dos todos os cantos e recantos do estado do Rio de Janeiro. Esse olhar de alegria, esse olhar de gratidão, mas não só para os filhos dele, mas para o senhor deputado, que não pertence à Igreja Católica e que presta esta homenagem a um fundador da Igreja Católica Apostólica Romana. Vê-se na atitude dele um reconhecimento autêntico, sincero, porque não foi prestado, Felipe, por um deputado da Igreja Católica, da Igreja Evangélica. É bom que conste isso e que passe para a história. É um deputado da Igreja Evangélica que presta essa homenagem a um filho da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Filho da Igreja, filho de Nossa Senhora. E nós não temos outra palavra para dirigir a Vossa Excelência, ademais da gratidão, senão rezar, como sacerdotes, rezar para que Nosso Senhor continue abençoando sua caminhada como político, como filho de Deus. Mas nós não poderíamos terminar essas palavras sem agradecer também ao nosso cardeal da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, que não pôde estar presente, mas enviou uma mensagem cumprimentando. Ele diz: registro o recebimento do convite para participar da sessão solene de entrega da medalha Tiradentes, a ser realizada no dia 19 de agosto, e agradeço a gentileza do envio. Envio meus cumprimentos pela ocasião, parabenizando pela honraria recebida, com votos de que sua missão siga repleta de abundantes frutos. Envio-lhe minha bênção fraterna. Orani João Cardeal Tempesta, arcebispo metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro. E o Monsenhor, nesses dias, foram enviados por Vossa Excelência e por nós também, arautos, convites para muitos amigos do Monsenhor João no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, e ele recebeu de muitas autoridades civis cumprimentos. Uma que eu queria fazer questão de ler, que me tocou muito, de um ministro do STJ aqui do Rio de Janeiro, ministro Benedito Gonçalves. 9 de agosto de 2024, Monsenhor João Clá Dias. Na impossibilidade de comparecer à sessão solene de entrega da medalha Tiradentes e respectivo diploma à Vossa Reverendíssima, devido à homenagem que receberei na mesma data, hoje, 19 de agosto do ano corrente, no estado da Paraíba, parabenizo pelas honrarias que lhe serão merecidamente concedidas, em reconhecimento à sua liderança espiritual e ao impacto positivo que Vossa Reverendíssima causa nas vidas daqueles que têm a oportunidade de conhecê-lo e aprender com sua sabedoria. Que as homenagens da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro sejam um estímulo para continuar seguindo vossa vocação com amor e dedicação, iluminando sempre os caminhos daqueles que buscam a fé e a esperança. Deputado, já estou terminando, já passei, creio, dos meus 3 minutos previstos pelo cerimonial, mas homenagear o Monsenhor, que é um homem repleto, porque não é o nosso fundador. Eu estou dizendo isso porque se tivéssemos hoje aqui homenageando São João Bosco, se tivéssemos aqui hoje homenageando São Francisco de Assis ou Santo Inácio de Loyola, eu teria diante de Deus obrigação moral de fazer esse elogio que farei agora ao nosso fundador, o Monsenhor João. Tendo ele feito o que fez e, sobretudo, dando agora o melhor de si pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que é sofrer pela Igreja. Há mais de 14 anos ele sofreu um AVC que paralisou o lado direito dele. Há mais de 10 anos ele está de cadeira de rodas. Nesse momento encontra-se acamado, oferecendo o quê? O sangue dele. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo
deu a maior prova dele de amor pela humanidade, não foi quando ele nasceu numa gruta em Belém, não foi quando ele multiplicou os pães e os peixes, nem quando ele ressuscitou Lázaro, mas quando ele morreu na cruz. Dar a vida por aquele que se ama é a maior prova de amor, é o que ele está fazendo pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana, porque nada mais moveu o coração do Monsenhor a lutar, a rezar e a sofrer do que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. O grande amor da vida dele é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então as homenagens ele acaba de completar 85 anos de vida, as homenagens a ele, que a qualquer momento pode ser chamado por Deus para a eternidade, as homenagens a ele, a homenagem a um homem como o Monsenhor João, já começaram na eternidade. Nos céus, essas homenagens já estão sendo prestadas. Hoje, Vossa Excelência está nada mais, nada menos, sendo aqui na terra um prolongamento das homenagens que ele já recebe há muito tempo no céu. Muitíssimo obrigado pela iniciativa e muito obrigado por nos receber nessa casa onde o fundador, mestre, regente de guia dele lutou também pelo Brasil, que é o Dr. Plínio, nessa casa, nessa Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Padre Guerra, eu vou confessar uma coisa para o senhor. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, né? Nós cremos que a volta do nosso Senhor está cada vez mais próxima e nós precisamos nos posicionar como Igreja de Deus na terra. E quando eu vinha muito chateado durante muito tempo, porque nós estávamos perdendo o campo e as pessoas que a gente tinha certeza que precisava se posicionar, aparecer, estava recuando, e isso foi me deixando muito indignado. Eu nunca fui político, a minha família não tem ninguém da política, é o meu primeiro mandato, e eu só entrei aqui porque eu via tantas pessoas do meio, né, cristão na política, que nos decepcionaram, porque o papel do parlamentar cristão é defender os princípios e valores estabelecidos na palavra de Deus. A gente não tem que fazer favor para A, para B ou para C, a gente tem que lutar pelos nossos valores. E quando eu encontrei os arautos, e eu posso falar porque o Padre Casale é testemunha, eu fiquei encantado com a firmeza, com a coragem e com a determinação que vocês têm em defender esses valores que muitas vezes eu não encontro no meu campo. Então, para nós é uma honra, para mim é uma honra muito grande estar ao lado de vocês, ombreando. Eu sou o presidente da Comissão de Educação no estado do Rio de Janeiro, e foi a primeira coisa que eu pedi ao presidente da Assembleia, e disse: eu quero ser o presidente da Comissão de Educação, porque é através das nossas crianças que eles vão manipulando a mente delas, e elas vão crescendo, aprendendo todos os valores distorcidos. E nesse 1 ano e meio, quase 2 anos que nós estamos lá, nenhum projeto maligno desse campo que trabalha para colocar sexualização nas escolas, ideologia de gênero, nenhum projeto desses passou na Assembleia Legislativa em quase 2 anos. E eu sempre digo, padre, eu não entrei na política para inaugurar pracinha, eu não entrei na política para fazer obras, eu entrei na política para defender os princípios e valores do povo de Deus nessa terra. Há poucos dias a gente viu uma lei no interior de São Paulo que proíbe, dentro da Casa Legislativa, que se comece a sessão, né, dizendo sob a proteção de Deus. Então são tempos difíceis que nós temos vivido, e nós precisamos estar de mãos dadas com verdadeiros homens e mulheres de Deus que têm coragem de combater todo o mal, porque no fim
nós vamos vencer o mal, porque o bem sempre vence o mal. Se não fosse assim, não valeria a pena nós estarmos aqui, e o nosso Deus já nos provou isso. Eu quero passar a palavra agora para esse nobre amigo que a vida me deu e que Deus colocou no meu caminho, que é o Padre Célio Casale. Muito obrigado, Padre, por tudo, pelos seus conselhos, pelas suas orientações e principalmente por me fazer conhecer esse povo maravilhoso de fé. O senhor está com a palavra. Excelentíssimo deputado Alô Lopes, faço minhas as suas palavras neste momento, e é com muita alegria que estou hoje nessa mesa, a seu convite para estar aqui para falar de alguém que eu posso dizer, como muitos aqui, eu diria a quase totalidade daqueles que privaram com Monsenhor João, ele foi sem dúvida um verdadeiro pai para nós. Ele é um pai para nós. Na história do Reino de Portugal, em determinado momento, os portugueses, com um número diminuto de guerreiros, venceram de maneira extraordinária o adversário e perguntaram ao rei de Portugal: por quê? Como é que vocês conseguiram vencer esta batalha? E disseram: é porque o rei de Portugal tem o que ele tem ao seu comando, não são soldados, são filhos. Eram filhos que estavam lutando por um pai, porque o filho é capaz de dar a vida pelo pai. E aqui todos nós, arautos do Evangelho, somos capazes de dar a vida por este pai que nós temos. Que este pai não simplesmente por ser pai, mas porque ele é pai, mas é um pai que sempre nos ensinou e defendeu a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que ele herdou de toda a formação que o professor Plínio Correia de Oliveira deu a ele em toda a sua vida. E é baseado nesses ensinamentos que ele recebeu do professor Plínio Correia de Oliveira, que após a morte deste, ele quis fundar os arautos do Evangelho. Aqui estamos nós. Mas dizer que ele é pai é pouco. Pai há muitos, mas ele mais do que pai, ele é amigo, porque o pai pode não ser um amigo. Amigo, diz Nosso Senhor, é aquele que dá vida pelo outro. Jesus não disse o pai é aquele que dá vida pelo outro. O pai dá a vida pelo outro, mas pode em determinado não dar. O amigo não. Se ele é amigo, ele dá. E eu sou testemunha de quantas vezes Monsenhor nos acolheu, nos ajudou, em quantas inúmeras ocasiões, que seria muito extenso poder dizer aqui em cada, contar aqui cada um destes momentos, mas pessoalmente, quantas vezes em situações de provação de vida espiritual, em que a gente já não via mais a luz no túnel, Monsenhor acendeu essa luz para nós. Eu vi muitas vezes essa luz ser acesa, quando a gente já pensava que nada mais conseguiríamos fazer. Então, eu quero aqui neste momento dar esse preito de agradecimento ao Monsenhor, porque ele fundou uma associação de direito pontifício, Arautos do Evangelho, mas quando ele fundou, ele já tinha junto a ele filhos e amigos. Eram aqueles que já no momento em que ele disse vamos fundar essa associação, nesse momento não teve um que disse talvez. Todos levados pelo ânimo dele, pelo entusiasmo, pelo desejo de conquistar a sociedade atual para a Igreja Católica, neste momento todos dissemos sim. E se hoje estamos aqui, de uma maneira ou outra, todos dissemos sim. Mas sim, porque ele disse um sim, ele deu o exemplo para nós. E eu quero, em nome de todos aqui dos arautos do Evangelho, agradecer esse sim
que Ele deu. E peço neste momento a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, que eu possa ser dele aquele filho que Ele sempre desejou que eu fosse e que todos nós também o sejamos. Muito obrigado. Quero fazer nesse momento também o registro da presença do deputado federal Pedro Ricardo, muito nos honra a sua presença. Pedro Augusto, perdão, muito nos honra a sua presença aqui. Convidar agora nesse momento para fazer uso da palavra a minha amiga, pessoa que me proporcionou tudo isso, que me aproximou do Padre Célio e que eu tenho o maior carinho, porque é antes de qualquer coisa, uma mulher de Deus, uma verdadeira guerreira, que luta sozinha na sua cidade, para defender todos esses valores que nós estamos aqui hoje discutindo. A minha amiga vereadora de Bom Jesus do Itabapoana, Luciara Mil, você está com a palavra. Uma boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar o Monsenhor Costa Couto. Cumprimentando o Monsenhor, cumprimento todas as autoridades eclesiásticas e os nossos irmãos dos arautos. Cumprimento o deputado Gil Diniz, cumprimentando o deputado, todas as autoridades legislativas e executivas que se encontram, e Rafael Satier, representando a toda a sociedade civil. Deputado Alain, eu estou aqui nesta mesa muito lisonjeada, porque eu estava aqui pensando, quando eu conheci os arautos foi através da internet. Eu já conhecia a obra, mas eu fui me consagrar com o Padre Ricardo. E durante essa consagração, eu mandei um e-mail falando que eu achava que Nossa Senhora não ia consagrar uma política, porque é um meio tão difícil, é um meio com tanta maldade, e eu não me sentia digna, assim como hoje, eu ainda não me sinto digna de estar nessa mesa. Eu, com toda a sou uma miserável pecadora, mas Deus coloca as pessoas certas na nossa vida. E quando Deus tira, é porque Ele está livrando a gente. Quando eu conheci o Senhor, e eu convidei para a gente ir no Padre Casalho, em nenhum momento o Senhor disse não. E não foi para mim, foi para Deus. A todas as vezes que eu ligava e que eu ligo, eu sempre tive sim. E quando a gente conversou, que eu contei que o deputado Gil fez uma homenagem linda em São Paulo, e a gente saiu da casa do Padre Casalho, para quem não sabe, o deputado Gil Diniz fez uma homenagem em São Paulo, e ele está aqui hoje presente, e eu assisti pela televisão. E eu falei, nossa, que coisa linda, que homenagem linda, um Estado dando uma honraria. Eu nunca podia imaginar que hoje, aqui no Estado do Rio de Janeiro, nós teríamos também um deputado estadual concedendo essa honraria ao Monsenhor. E através dele, através da consagração e através do mandato do Senhor, nós nos conhecemos. O Senhor disse sim o tempo todo. E hoje eu estou aqui para agradecer ao Monsenhor, ao senhor deputado, por essa honraria, mas principalmente a Deus, porque se hoje eu continuo na política, é porque eu encontrei uma paz tão grande nos arautos e na Igreja Católica que eu nunca tive na minha vida. E mesmo com todas as adversidades da política e com toda a dificuldade que nós temos lutando pela vida, pela família, pelos nossos princípios, eu encontrei no Senhor o exemplo, e o exemplo arrasta.
E assim o Monsenhor tem feito com a nossa vida. A gente está sendo arrastado para o caminho do céu. E pode ter certeza que cada um de nós tem você nas nossas orações. Então eu quero aqui hoje, em nome dos terciários, porque eu sou terciária e hoje eu estou nervosa porque eu estou acostumada a estar como terciária e hoje eu estou como vereadora aqui junto. Mas a minha insígnia está aqui. E eu muito me honro ser terciária dos Arautos e vereadora. E eu estou aqui em nome dos terciários. Muito obrigada pela homenagem ao Monsenhor. Quero convidar agora para fazer o uso da palavra o padre Alex Barbosa de Brito. Excelentíssimo deputado Alan Lopes, na pessoa da qual saudamos todas as autoridades civis aqui presentes, excelentíssimo Dom Roque Costa Souza, na pessoa de quem saúdo o nosso muito querido cardeal Dorani Tempesta, e aqui o representa, e saudamos autoridades religiosas aqui presentes. Minhas senhoras, meus senhores, este momento, deputado, realizado aqui, sob sua iniciativa, é um momento histórico e até profético. Nesta casa, esteve aqui o Dr. Plínio Correia de Oliveira como deputado, como semente do Evangelho na sociedade civil, para que a filosofia do Evangelho pudesse também penetrar as leis. Nesta casa, na querida cidade do Rio de Janeiro, minha cidade de adoção, porque morei aqui quantos anos, nessa cidade, da qual o Dr. Plínio dizia, perdoe-me, deputado Gil, de São Paulo, dizia ele, quando se fala em São Paulo, fala-se para o Brasil, mas quando se fala no Rio de Janeiro, fala-se para o mundo inteiro. E é aqui, nesta cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, deputado Alan, esta homenagem prestada a ele, Monsenhor João, tem este caráter histórico e profético. Digo nos dois sentidos, porque a missão própria dos Arautos do Evangelho, que foi confiada pela Santa Igreja na pessoa do Santo Padre, o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, foi de ser um elo de ligação entre a sociedade civil e a sociedade religiosa. Este elo de ligação faz com que os Arautos do Evangelho sejam presentes em todas as partes, desde o judiciário, as câmaras legislativas, as sociedades todas, dentro da sociedade civil, enfim, no campo, na indústria, em todas as partes, para ser justamente esta presença de Deus Nosso Senhor, influenciando a sociedade para o bem. Quando apresentaram a Nosso Senhor Jesus Cristo a medalha, a moeda, para saber se devia ou não pagar o imposto a César, ele pergunta de que era a efígie que estava na medalha. E bem sabeis, deputado, o que ele quer responder? De César. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Sociedades perfeitas, mas também César é a imagem de Deus. Isso é que Nosso Senhor quis justamente indicar neste momento. E é toda a obra do Monsenhor João, ao longo de sua história, não foi outra de querer colocar estampada na sociedade a imagem de Deus. E é por isso ele se fez sacerdote, e por isso ele trouxe toda essa pleiade de cristãos para constituir dentro da igreja uma associação reconhecida por ela, para que no mundo pudesse justamente ser a presença de Deus na sociedade, para que a filosofia do Evangelho verdadeiramente pudesse influenciar todos os povos. Por isso, os Arautos do Evangelho, e aqui falo em nome da associação, querem agradecer a esta Casa Legislativa, especialmente na pessoa do senhor, por essa homenagem que é prestada ao nosso fundador, o Monsenhor João. E os Arautos do Evangelho hoje dizem, aquela palavra que está tão batida, mas hoje verdadeira, sentida, real, autêntica, muito obrigado. Quero saudar, chegou agora para nós a informação também,
de que tem centenas de pessoas nos assistindo ao vivo agora pela TV Alerj, a todos que nos assistem, que Deus os abençoe. Muito obrigado por estar acompanhando esse momento único e importante na história dos Arautos. Sejam todos muito bem-vindos. Agora eu quero convidar uma pessoa que eu tenho muita admiração, já falei isso para ele e falo sempre em público, porque você não encontra pessoas de caráter em qualquer lugar, nas esquinas por aí, é difícil. E eu tenho o maior carinho, orgulho dele, e tenho muita preocupação de associar minha imagem com qualquer pessoa. Sempre digo isso, porque cheguei até aqui sem sair de casa, padre. Não tive uma única viva alma balançando a bandeira para mim, nem dando papel. Fiz toda a minha campanha, ausentei-me da minha empresa e fiz toda a minha campanha de dentro de casa, pela internet, porque já tinha credibilidade, mas sei que as pessoas cobram muito, né, a nós que temos esse posicionamento. Então eu me preocupo muito com quem associo minha imagem. Mas eu quero falar de uma pessoa que já foi testada e aprovada, não só por Deus, mas também pela sociedade. Um cara que tem uma trajetória incontestável, uma conduta ilibada, um irmão que eu tenho certeza que orgulha muito também a Igreja Católica, que é o deputado federal Hugo Leal, a quem eu passo a palavra nesse momento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Da alegria hoje aqui, caríssimo Alan Lopes, deputado estadual, obrigado pelo carinho, e a recíproca é plenamente verdadeira, e vejo na sua imagem, no seu trabalho, a dignificação da política. Fico feliz de estar aqui hoje, nesse evento que marca um ponto importante, não só para a comunidade, dos arautos do Evangelho, a ordem dos arautos do Evangelho, mas para toda a Igreja Católica Apostólica Romana. Quero fazer aqui minha saudação inicial a Vossa Excelência, deputado Alan Lopes, o Padre Ricardo José Basso. Obrigado pela presença aqui no nosso, que hoje representa o nosso homenageado, o senhor João Clá. Padre Alex Barbosa, que fez um belíssimo discurso, uma associação e uma frase que eu vou levar, essa que São Paulo fala para o Brasil, viu, Gil? Sem nada contra vocês, mas o Rio fala para o mundo. Essa aí já vai para o escriturário aqui. Minha querida amiga Luciara, vereadora, meu caríssimo Padre Antônio Guerra, meu caríssimo amigo também, gentil Padre Casale, por todo atendimento. Quero fazer também um registro especial, porque tenho, além de todos os amigos que tem aqui, tenho 3 amigos que também, clérigos aqui da nossa arquidiocese. Dom Roque, que conheci ainda como sacerdote, hoje é bispo auxiliar da arquidiocese do Rio de Janeiro e moderador da Cúria Metropolitana, não por acaso. Vossa Eminência tem um papel importantíssimo. Dom Ednei Matoso, meu diletíssimo amigo também. Você vê que eu estou tão antigo na política que Dom Ednei ainda era padre Ednei, ligado à área de comunicação, e hoje foi bispo em Friburgo, fez um trabalho belíssimo. E meu caríssimo mentor, orientador também, Monsenhor Sérgio Costa Couto, que é do Mosteiro, o Roteiro da Glória, tem um trabalho belíssimo dentro da nossa arquidiocese. Então eu reverencio aqui o trabalho comunitário, o trabalho pela Igreja Católica desses 3 importantes líderes aqui. Cumprimento também meu caríssimo amigo Rafael Moreira, que é um dos responsáveis por ter também me apresentado há mais de 20 anos, há quase 20 anos atrás, os arautos, também na cidade de Miracema, e todo o trabalho que tem realizado. Ao caríssimo Gil Diniz, seja muito bem-vindo à nossa cidade, ao nosso estado do Rio de Janeiro. Sinta-se totalmente à vontade. Só não venha disputar votos, que nós temos bons parlamentares aqui. O senhor será sempre bem-vindo, mas aqui nós temos bons representantes, assim como o senhor faz lá em São Paulo.
caríssimos amigos Rafael, Alain, amigo Luciano. Eu quero cumprimentar também de forma muito especial um deputado estadual que já esteve aqui por 5 legislaturas, que é o deputado Pedro Augusto, e hoje está como deputado federal, meu amigo, fui colega dele aqui nessa casa, como deputado estadual, muito carinho por Vossa Excelência também, deputado Pedro Augusto, um excelente comunicador. Dizer da alegria de nós estarmos partilhando aqui esse momento de referência. E aí falo um pouco do que, para não perder um pouco dessa essência, dessa transmissão, desse conhecimento que foi dado por cada um dos sacerdotes que me antecederam. Aliás, o Padre Guerra falou de Cura d'Ars, de São João Maria Vianney, dia 4 de agosto foi o dia dos padres, então vamos dar uma salva de padres para todos os nossos sacerdotes, uma salva de palmas para todos os sacerdotes. Pelo trabalho, sacerdotes, clérigos, que têm o trabalho, a missão de levar a evangelização, e a gente tem com um carinho muito especial. E aí, Elan, eu queria sair um pouco dessa linha do discurso político para falar sobre o que nós estamos vivendo hoje. Eu estou no meu 5º mandato de deputado federal. Eu tenho muito orgulho e agradecimento às pessoas que compreendem que eu mereço ainda a confiança para representá-los. E digo, em pleno século XXI, onde se discute inteligência artificial, onde se discute a relativização do próprio ser humano, está mais do que na hora. E isso aqui é um ato, não só um ato de homenagem, mas um ato simbólico que nós devemos manifestar e cada vez mais trabalhar pela evangelização e pela palavra de Deus. O que está acontecendo hoje, principalmente no mundo político principalmente, esse princípio da relativização, onde tudo passa a ser relativo, por uma justificativa da modernidade. Se a Igreja Católica Apostólica Romana, se o cristianismo dura mais de 2000 anos, porque ele é baseado em princípios e valores, e são esses princípios e valores que não podem ser mudados. Não há tecnologia, não há inteligência artificial que possa modificar os valores que nós internalizamos, e é isso que nós estamos brigando. A luta não é ideológica só, a luta é uma batalha espiritual. Eu não tenho nenhuma dúvida que hoje nós travamos uma batalha espiritual, seja no plano federal, estadual, municipal. É isso que nós estamos vivendo, é isso que o Monsenhor João tem pregado, e por isso criou, por isso se esforçou, por isso se dedicou a evangelizar e a criar a ordem dos arautos do Evangelho, para poder empoderar, para poder falar, para poder formar pessoas que irão continuar na defesa dos valores do Evangelho, os valores que são fundamentais para o crescimento da pessoa. Não é o conhecimento científico que faz a diferença. Ele é importante, assim como o pleno, o saudável, a mente sã e corpo sã, o corpo também está saudável. Mas é a pessoa ter o equilíbrio, ter o posicionamento, saber de onde ela veio e qual é a missão que ela tem aqui nessa terra. E é isso, é sobre esses princípios, é sobre esses valores que estão na palavra de Deus, que estão no Evangelho, que estão aqui. Nós não queremos uma unicidade, nós não queremos impor, nós queremos transmitir, nós queremos contagiar. É assim que é a palavra, é assim que é a pregação da palavra de Deus, é assim que ela chega, é assim que ela conquista. Nós não impomos, nós conquistamos, essa é a diferença, mas não podemos ser tímidos. Esse evento aqui, deputado Alan Lopes, como foi mencionado, que o deputado Alan Lopes é de outra orientação religiosa, mas demonstra que é essa diversidade que vai nos fazer chegar mais longe.
Nós temos muito mais coisas que nos unem do que nos separam, e essa união é que vai nos fazer levar, transmitir a palavra, transmitir o Evangelho e levar esses princípios para toda a sociedade e principalmente no ambiente que nós vivemos. Minha vereadora, eu quero dizer para a senhora que realmente a política é uma missão muito difícil, árdua, às vezes sozinho, às vezes você está sozinho, às vezes você pensa e fala assim, será que vale a pena? Mas o sentimento que está nutrido, e é isso que é os valores que os arautos pregam, o sentimento que está nutrido em você, a sua capacidade de transformar, te leva mais à frente, te leva a continuar. Essa cabeça erguida, esse conhecimento, esse aprofundamento na palavra que te sustenta, é que vai te fazer chegar mais longe. É isso, não se intimide. Nós não podemos deixar que as pessoas criminalizem a política. A política é um ato de transformação da sociedade. E se nós quisermos uma sociedade que ela seja profunda, que ela seja humana, que ela seja solidária, que ela seja pregada nos valores do Evangelho, nós temos que ter na política pessoas que tenham coragem de falar, pessoas que tenham coragem de assumir a sua doutrina, a sua profissão de fé. Isso faz diferença, isso incomoda. Assim como os arautos, assim como a Igreja Católica foi perseguida durante muitos anos e ainda é perseguida em pleno século XXI, nós precisamos descer um basta. Nós precisamos cada vez mais nos fortalecer, e esse fortalecimento está aqui, não só numa solenidade, numa homenagem ao Monsenhor João Clá, mas é uma homenagem ao que ele pregou, ao que ele vem demonstrando, ao que ele entregou a vida dele. Então, é essa disposição, é esse princípio que nos move, que move dentro da política, que move dentro da sociedade, que move dentro das ordens, que move a nossa Santa Igreja Católica. Está lá, em Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Que seja essa a nossa lógica, que seja esse o Espírito que produziu a criação das ordens dos arautos evangélicos, e que seja esse que possa estar transformando não só o nosso estado, mas todo o Brasil e o mundo. Muito obrigado, sejam felizes. E eu quero aproveitar para dizer, Padre Casares, fazer um anúncio, que nós, eu, deputado federal Hugo Leal, estamos trabalhando e, se Deus quiser e permitir, muito em breve, os arautos terão no Rio de Janeiro a primeira escola para que nós possamos levar esses princípios e valores que nós estamos defendendo aqui. Quero fazer o registro da presença do meu irmão Rafael Moreira, falar também do meu irmão Alan Lira, do meu irmão Rogério Pires, do meu irmão Luciano, todos homens de Deus. E eu queria convidar nesse momento para fazer uso da palavra na tribuna, esse deputado que nos honra tanto com o seu posicionamento, com a sua postura, com a sua dedicação, com a sua fé, que apesar de não ser do estado mais bonito do Brasil, nem que fala para o mundo, mas ele merece também a palavra. Deputado Gil Diniz, recebam com muitas palmas. Obrigado, nobre deputado Alan, obrigado pela amizade, pelo carinho, pelo respeito. Confirmei minha presença naquela manifestação onde Vossa Excelência me disse que faria essa justa homenagem a Monsenhor, e aqui estamos. Cumprimento essa mesa digníssima aqui, a figura do Padre Guerra, um grande amigo, irmão, conselheiro. Cumprimento também, Padre Alex, não teria como deixar de cumprimentar o Padre Ricardo. Hoje é aniversário de 18 anos de Padre Ricardo Basso. Meus parabéns, Padre Ricardo. Que Nossa Senhora lhe abençoe e proteja. O senhor é um homem que merece também nossas homenagens.
nosso carinho, nosso respeito, tem me ajudado bastante, rezado por mim e pela minha família. Cumprimento o deputado Hugo, Padre Alex, Padre Casale, Luciara, terciário dos Arautos do Evangelho. Quem sabe, Luciara, esse escravo de Nossa Senhora, indigno também, quem sabe um dia possa cerrar as fileiras dos terciários dos Arautos do Evangelho. Senhoras e senhores, e o nome dele era João. Não falo do herói de Lepanto, não falo de Pelaio, conquistador da Península Ibérica. Eu lembro, Padre Alex, que no grupo, quando passei rapidamente, nós tínhamos um brado que dizia mais ou menos assim: Dom Pelaio, fulminante como um raio, resistiu e avançou e aos mouros destroçou. E hoje nós temos muito mais que um Pelaio aqui no Brasil. Nós temos, Padre Ricardo, um João Cladias, filho de um espanhol, Antônio Cladias. Não estamos em Covadonga, não temos o inimigo, esse outro inimigo de Cristo, às nossas portas, mas temos, deputado Alan, muitos inimigos que querem nos subjugar, que querem muitas vezes nos prender, querem que nós neguemos aqui a nossa fé. Mas assim como o herói de Lepanto, assim como o herói de Covadonga, nós temos um João que está lá nas montanhas de Caieiras, Padre Casale, que está na Serra da Cantareira, com homens, com mulheres, com jovens, que tem esse mesmo espírito guerreiro de Dom Pelaio. Eu visitei o seu túmulo com uma família de terciários, Dona Fé, Antônio, Fátima, seu Pascoal. Antes, encontrei com o Padre Guerra no túmulo de Santa Teresa d'Ávila. Rezamos juntos, o Padre celebrou uma missa no Carmelo. Que graça de Nossa Senhora, graças a esse encontro com o Padre Guerra, pude assistir, Padre, a primeira missa do ano na Gruta de Lourdes, graças àquele encontro extraordinário que somente Nossa Senhora pode nos retribuir, pode retribuir a esses escravos. Senhoras e senhores, fico muito feliz de poder honrar em vida Monsenhor João Clá. No meu discurso na Assembleia Legislativa, eu falava sobre esse heroísmo de Monsenhor, do heroísmo de Dr. Plínio Correia de Oliveira, do heroísmo de Senhora Dona Lucília, como não lembrar dela? Deputado Alan, Vossa Excelência disse aqui que em São Paulo querem tirar, e estão tirando, as referências a Deus. O Tribunal de Justiça, acionado pelo Ministério Público, está dizendo que é inconstitucional começar as nossas sessões rogando a proteção de Deus, senhoras e senhores. Eu queria dar um dado histórico a vocês. Dr. Plínio Correia de Oliveira, aqui, neste plenário, quando deputado constituinte, ele que lutou bravamente, heroicamente, Padre Alex, para colocar essas referências na nossa Constituição. Estamos aqui com o presidente da Comissão de Educação do Rio de Janeiro, Plínio Correia de Oliveira, o cruzado do século XX, que colocou na Constituição de 34 a educação confessional, e que hoje não é respeitada. Já veio uma nova Constituição, mas isso se mantém. Digo isso, senhoras e senhores, para fazer essa referência, honrar aqueles que têm honra. Plínio Correia de Oliveira, Monsenhor João Clá. E como, Padre Ricardo, eu fico feliz de poder homenagear Monsenhor em vida, porque ele merece todas essas condecorações e muito mais. Um mártir
o mártir do século 21. Olhem toda a perseguição, uma perseguição implacável. Essa perseguição a Dr. Plínio, com a TFP, a Monsenhor, com os arautos do Evangelho, metade dela derrubariam governos, talvez reinados, mas a obra de Monsenhor João Cladias, os arautos do Evangelho continuam em pé, e com toda certeza, não só como Dom Pelaio reconquistando ali a Península Ibérica, Padre Ricardo, e depois, séculos depois, expulsando o inimigo, em 1492, ano que a América era conquistada. Vejam o Brasil, deputado Alan. Um dos pais fundadores, Padre José Anchieta, um espanhol, um canário, Ilhas Canárias aqui, vejam, levou o Evangelho para os 4 cantos do país, e hoje, Monsenhor João Cladias, com seus filhos espirituais, fazem o mesmo e fazem essa reconquista católica, cristã, e esse escravo de Maria tem orgulho de participar nesse momento histórico de tudo isso. Para finalizar, deputado, me perdoe pelo tempo excedido. Monsenhor completou 85 anos nos últimos dias, dia 15 de agosto, Padre Guerra. E na homilia de Padre Santiago, ele falava sobre os amigos do grupo que o cercaram, Padre Casale, os mais antigos que tiveram esse convívio, alguns mais jovens que por vezes viram ele de perto, ouviram algumas pregações, e os mais jovens que, assim como eu, não viram, não tiveram a oportunidade de pedir-lhe a bênção, de dar um abraço, de lhe pedir uma oração. Mas todas as vezes que esse escravo vê um padre arauto, vê um terciário, vê uma irmã, todas as vezes que esse escravo vai na contemplação marial, vai ao Tabor, todas as vezes que esse escravo faz a sua consagração junto a Padre Ricardo Basso, esse escravo vê o amor de Monsenhor João Clá por cada um de nós, pelos meus filhos, pela minha família, e os arautos têm feito a diferença na minha vida, na vida de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo, deputado. Muito obrigado, vida longa aos arautos do Evangelho, viva a Monsenhor João Clá. Quero convidar agora também a tribuna para fazer uso da palavra um irmão todo especial, que também, junto com a nossa vereadora, proporcionou esse momento especial para todos nós, que também é um filho do Padre Casale, que é o nosso irmão Rafael Moreira. Excelentíssimo deputado Alan Lopes, excelentíssimo meu padrinho, deputado Hugo Leal, Padre Casale, Padre Alex, Padre Ricardo, Padre Guerra, vereadora Luciara, cumprimento aqui Dom Roque, cumprimentando nosso querido bispo também, Dom Ednei, de Nova Friburgo, Monsenhor Sérgio Costa, nosso querido Padre Roberto Takeshi, nosso orientador lá em Nova Friburgo dos Arautos, Padre João Carlos Gomes, o Padre João que iniciou, o Padre João, quando olho para ele, deputado, a gente lembra o início, Padre Alex, lá atrás, as primeiras lutas, Padre João, e até hoje o senhor se mantém firme aí, nessa causa, nessa obra. Deputado Gil Diniz, meu amigo Rafael Satier, nosso querido Alain, meu amigo Luciano, deputado Pedro Augusto, a voz expoente das Ave Marias,
Cumprimento aqui a irmã Gisele, superiora da Ordem Segunda do Monte Carmelo, cumprimento todas as irmãs da Ordem Segunda. Enfim, senhoras e senhores, deputado Alain, eu vou ser breve, né, do adiantado, mas quero, quando o senhor me convidou que viesse aqui fazer uso da palavra, e que eu desse um testemunho do Monsenhor João. Primeiro eu quero dar um testemunho de Vossa Excelência. Vossa Excelência, quando eu o conheci, quando começou seu mandato, sempre pautou um mandato pela justiça. Vossa Excelência tem sido implacável em fazer justiça a diversos segmentos aqui no estado do Rio de Janeiro. Vossa Excelência tem sido um defensor da verdade. E por isso, esse sentimento que fez Vossa Excelência iniciar o seu mandato, o traz aqui hoje a homenagear o Monsenhor João. Vossa Excelência hoje faz justiça a um homem santo, que é o Monsenhor João Cladias. Posso dar o testemunho, nosso querido Dom Roque, da integridade desse homem. Eu o conheço desde os 7 anos de idade. Me recordo bem ainda quando ele era Senhor João. Tínhamos lá o Padre João Carlos lutando aquela divisão, né? Terminava a TFP, iniciava uma ordem religiosa. E lá na nossa querida Miracema, que eu vejo aqui vários conterrâneos, Monsenhor João então dedicava algumas semanas, ele ia para Miracema, cidade pequenininha do interior, e lá ele ajudava o nosso querido Padre Olavo nos seus trabalhos pastorais, de formação, de reuniões. E eu me lembro bem, deputado Alain, vou contar aqui uma pequena história, que aqueles que conhecem, a casa do Padre Olavo tem uma chegadinha, uma sala pequena, e eu tinha 7 anos, deputado Hugo Léo, já era falante, o senhor sabe bem, e chegava lá e o Monsenhor estava rezando as orações dele pela manhã, passava ali 3, 4 horas rezando. Ele não era padre, Dom Roque, mas eu acho que já rezava a liturgia das horas naquela época. E eu chegava ali, bom, senhor João, posso falar com o senhor? E ele parava, colocava o livro e ficava, deputado, assim como o senhor também, um deputado bem paciente, tinha paciência para conversar com uma criança de 7 anos de idade. E ali orientava, e ali falava, e ali sorria. E ao final, guardei bem isso, quando nós nos levantávamos, então ele nos dava um abraço. Eu posso dizer que esses ouvidos, por tantas vezes encostaram, vamos dizer assim, no coração do Monsenhor João. Isso mostra o que é o Monsenhor João, uma pessoa que sofreu o que ele sofreu, passar por todas as perseguições terríveis que esse homem passou, mas, Dom Ednei, o que mais me encantava no Monsenhor João, e aí eu acompanhei os tempos de formação, é que ele nunca perdeu a alegria. Essa foto aqui retrata bem isso. Na dor ele era alegre, no sofrimento ele era alegre, e essa alegria contagiou centenas e milhares de pessoas mundo afora. Monsenhor João entregou-se por inteiro à Igreja Católica, entregou-se por inteiro à cruz de Cristo. Pode-se dizer que ele abraçou a cruz para que todos nós víssemos a luz. E para terminar, eu quero dizer que o Monsenhor, para nós, aqueles que o conheceram, para nós principalmente, deputado Guleal, que estamos aí na vida pública, incentivado muito pelo senhor, passamos por muitas dificuldades também. Política é uma construção diária e que muitas vezes os caminhos são muito espinhosos, né, deputado Alain? Principalmente quando se quer seguir com a verdade. Mas o que mais nos incentiva nas horas mais difíceis, nas horas dos maiores problemas, se nós lembramos da alegria do Monsenhor João, se nós lembramos da coragem desse homem que enfrentou todos e todos, e me permita
Dom Ednei, a que posso ver e acompanhar, às vezes, o senhor como clérigo sabe disso, às vezes o sofrimento vem dentro da própria igreja, a incompreensão muitas vezes, porque a igreja é divina, mas é feita por homens. No entanto, esse farol, essa energia, essa alegria do Monsenhor João, sempre vem à nossa cabeça, naqueles momentos, inclusive, de dificuldade. E para concluir, senhor presidente, eu relembro aqui a frase, deputado Gil Diniz, célere, de Winston Churchill. Winston Churchill, quando primeiro-ministro da Inglaterra, uma das batalhas mais difíceis que a Inglaterra teve para, repelir os nazistas que invadiam a Inglaterra. Então, a escolta armada da Inglaterra em menor número, o número de aviões, e eles, poucos homens, mas com muita coragem, repeliram e conseguiram expulsar, deputado Gil Diniz, a grande frota nazista que invadia Londres, invadia a Inglaterra naquele período. E Winston Churchill sobe à tribuna e diz assim, em homenagem àqueles pilotos, ele disse assim: nunca tantos deveram tanto a tão poucos. E eu ouso dizer, pela coragem do Monsenhor João, pela dedicação do Monsenhor João, eu digo, nunca tantos deveram tanto a um só homem, e esse homem é João. Muito obrigado. Bom, nesse momento então, nós vamos ouvir o coro e a banda internacional dos Arautos do Evangelho. Parabéns, mais uma vez, ao coro e à banda internacional dos Arautos do Evangelho, na execução da música Marche Savoy. Neste momento será exibido um vídeo em homenagem ao Monsenhor João Signoglio Clá Dias. É essa a grande meta que Nosso Senhor nos dá. Querer que o reino do céu se estenda sobre a terra. Uma árvore boa não dá frutos maus. Uma árvore má não dá frutos bons. Portanto, cada árvore se conhece pelo seu fruto.
Eu quero uma face da terra mudada. Não é à toa que nós rezamos há 2000 anos, emite spiritum tuum et creabuntur et renovabis. Nós queremos renovar a face da terra. Eu lhes quero pescador de homens no universo inteiro. Eu lhes quero como instrumentos para mudar a face da terra. Monsenhor João, scomnamigro Clá Dias, um homem, uma obra, uma gesta. Há pouco mais de 21 anos, começava a história dos Arautos do Evangelho, quando no dia 22 de fevereiro de 2001, a Sua Santidade São João Paulo II dava a aprovação pontifícia àquele pequeno broto que Monsenhor João trazia para o seio da Santa Igreja. E quais foram os frutos desde então? Seja no serviço à Santa Igreja, seja no auxílio aos mais necessitados, nas pessoas carentes, ou ainda na formação dos jovens, quantos foram esses frutos? Entretanto, muito mais do que tudo isso, Monsenhor tinha um anseio e uma finalidade a cumprir. Eucaristia, Nossa Senhora e o Papado. Eis a espiritualidade que Monsenhor João nos concedeu, com uma finalidade claríssima: renovar a face da terra. Mas para renová-la é preciso fazer muito apostolado e de muitos modos. Desde a morte do seu Dr. Plínio, em 3 de outubro de 95, o Monsenhor João quis fazer uma forma de apostolado especial através da música. Ele quis evangelizar através da música. Ele próprio regiu o coro e a banda, fez viagens inúmeras com o coro e a banda e marcou história nessa época. Em 2002, Monsenhor João também fundou a Cavalaria de Maria, ou seja, um conjunto de arautos que passaria o ano todo girando pelo Brasil, incentivando a recitação do terço, assistência à Santa Missa. E vai auxiliando os padres com censo nas paróquias, na distribuição dos sacramentos e levando a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, a mensagem de Fátima, para incontáveis pessoas. Fundou também o Fundo Misericórdia, que auxiliaria com doações 650 instituições, 270 cidades e 147 dioceses. Uma iniciativa de Monsenhor João para ajudar as comunidades católicas pelo Brasil inteiro mais necessitadas. Na Amazônia, nos lugares mais recônditos do Brasil, pessoas foram ajudadas a evangelizar também, mas às vezes faltavam os meios e o Monsenhor João quis dar esse auxílio para eles, às vezes tão indispensável. Além disso, foi graças a Monsenhor João que foram fundados os oratórios de Nossa Senhora de Fátima e foram realizadas as visitas com as imagens pelas incontáveis casas no Brasil e no mundo. Considerando ainda o número de enfermos que foram atendidos nos hospitais e nas casas pelos filhos de Monsenhor, o total de almas a quem ele pôde fazer bem é realmente algo extraordinário. Mas o desvelo em servir e ajudar de Monsenhor não se restringe apenas às ovelhas do rebanho de Cristo. Também aos pastores ele procura ajudar quanto for possível. Assim, estava sempre disposto a aceitar prontamente o pedido de auxílio em diversas paróquias e dioceses, como por exemplo, quando lhe pediram que enviasse filhos seus para São Miguel de Sucumbios, no Equador. Lá, pelo Evangelho pregado, segundo nossa espiritualidade, muitos frutos foram colhidos. Mas existe uma outra forma de apostolado adotada por Monsenhor que quase todo mundo tem, mas nem todo mundo sabe utilizar tão bem. Se vê em todas as partes, mas nem todas agradam do mesmo modo. Ela surgiu a partir de uma necessidade material, mas tem um fim sobrenatural. Sabe o que é? Talvez um dos aspectos mais impressionantes da alma de Monsenhor João
É o desejo que ele tem em sacralizar toda a ordem temporal. Ele conseguiu fazer com que, pelas construções, as almas se elevassem com a ideia do céu, tivessem o maior desejo de lá chegar e vivessem uma vida mais digna e santa sob os tetos abobadados das casas e igrejas. Além disso, há uma outra vantagem, é que as construções permanecem enquanto que as pessoas passam. E esta é uma forma de perpetuar esta obra de apostolado em toda a face da terra. E o que mais se lhe conquistou? Monsenhor João, ele é protonotário apostólico, cônego honorário da Basílica Papal de Santa Maria Maggiore, fundador dos Arautos do Evangelho e de 2 outras sociedades de vida apostólica que estão presentes em mais de 78 países. Autor de 16 obras, entre as quais algumas superaram a tiragem de 2 milhões de exemplares, publicados em 7 idiomas. Estudante de Direito na Faculdade do Largo São Francisco, doutor em Direito Canônico e Teologia e laureado em Filosofia, Teologia, Psicologia e Humanidades em diversas universidades. Além disso, nos países onde as entidades por ele fundadas se estabeleceram, chegou a surgir e criar mais de 50 coros e orquestras. Em 2009, recebeu de Bento XVI a medalha Pro Ecclesia et Pontifice, sem contar as inúmeras condecorações que recebeu nos mais variados países pelas suas atividades evangelizadoras. Como se não bastasse ainda, ele é o construtor de igrejas, mosteiros, casas de formação espalhados por diversos países. Através de seus filhos sacerdotes, ele ministrou inúmeros sacramentos, reconduziu muitas ovelhas perdidas ao redil da Santa Igreja Católica, regularizou uma quantidade incontável de matrimônios. Uma obra grandiosa que tem por detrás muito sangue derramado, muita confiança, mas sobretudo muita fidelidade. E sobretudo com muita bondade, com a qual ele atraiu tantos filhos e filhas. Isso é algo que realmente arrasta e que atrai como nada mais na terra. O amor atrai sobretudo quando ele é provado pela dor. E essa manifestação de amor, Monsenhor João pôde dar inúmeras vezes a seus filhos espirituais, mas, sobretudo, a partir do dia 2 de junho de 2010, quando ele sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral. Catástrofe? Desastre? Muito pelo contrário. Há um mistério pelo qual as almas mais amadas, Deus pede grandes sofrimentos para se assemelharem mais a Ele. O Divino Mestre bem mostrou esse caminho. Se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Senhor João aceitou de tal forma o sofrimento que Deus enviara, que seu exemplo arrastou atrás de si ainda mais filhos, e sua obra se desenvolveu como nunca antes. E por incrível que pareça, o seu ardente zelo pela glória de Deus e seu amor pela Santa Igreja faz com que ele não se contente com aquilo que ele já conquistou para o bem das almas. Eu quero uma face da terra mudada. Se tudo o que veio até agora não é tudo o que Monsenhor João deseja, o que ele ainda fará pelo bem da Igreja?
Antes de mais nada, queria fazer uma justíssima homenagem a essa banda magnífica. Vocês estão de parabéns. E então é chegado o momento solene de entrega da medalha Tiradentes, maior honraria oferecida por essa Casa Legislativa ao nosso agraciado, Monsenhor João Clar, um reconhecimento do Parlamento Fluminense ao trabalho desenvolvido em prol do nosso Estado. E nós vamos receber agora, então, Salve Maria a todos. É com grande alegria que vamos chegando ao fim dessa dessa sessão solene. Deputado, saúdo o senhor deputado Ana Lopes, os deputados federais aqui presentes, as demais autoridades civis, também Dom Roque, que já queria começar com uma alegria. Vou falar baixinho para o senhor, ninguém vai ouvir. Hoje também é aniversário de Dom Roque. Uma salva de palmas. O deputado está perguntando se o senhor o convida para o bolo. Com o padre Alex eu aprendi muitas coisas, inclusive que o melhor vinho vem no fim, Dom Roque. Ele que me passou ali falou: o senhor tem uma grande alegria hoje, padre. O senhor que gosta de alegria, o Dom Roque faz aniversário também. Que bom, o senhor reza por mim, vou rezar pelo senhor ainda e pedimos a São João Eudes, né, que é o santo padroeiro hoje, que nos proteja. Deputado, saúdo, como disse a todos, ilustre vereador, o deputado federal Hugo e todas as demais autoridades. Senhoras e senhores, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu me sinto muito honrado de estar representando o Monsenhor João Clar e muito alegre também. 3 coisas sempre me impressionaram muito em Monsenhor João Clar: sua fé, sua alegria e a sua certeza da vitória. Fé, alegria e certeza da vitória. Isso. E eu queria dizer o seguinte: é uma alegria estar aqui, dizer o que? Na Alerj, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pegando minhas palavras do deputado federal, perdoe, deputado Judinês, São Paulo toca o Brasil, mas o Rio toca o mundo, né? Então, estar ao lado do deputado na Alerj é uma coisa que é um momento de alegria em toda essa Assembleia. Só não serei muito rápido, porque finis corona topos, o fim coroa a obra. Meu Deus do céu, depois de todos esses homens que falaram aqui, eu assumo tudo
os valores que proclamaram, mas para dizer sobre a fé, a alegria e a certeza de Monsenhor João Clar, a Alerj, a mais alta casa legislativa de um dos estados mais importantes desse tesouro que é o Brasil. O Brasil é um grande tesouro de dimensões continentais, tem várias joias, e uma das joias mais importantes é o estado do Rio de Janeiro, e ela tem uma pérola muito boa, que é a cidade maravilhosa, que é o Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa nos fala de maravilha. Deputado, duas maravilhas nós temos aqui. A primeira, uma sessão solene na Alerj, onde é concedida a mais alta, o senhor acabou de dizer, condecoração, que é a medalha Tiradentes, pelo que eu entendi, a mais alta, que é dada a personalidades nacionais e estrangeiras que de alguma forma prestaram serviços à humanidade, ao Brasil e ao Rio de Janeiro. Então é exatamente o que o senhor tinha que fazer em homenagear Monsenhor João Clar. Com tudo que nós vimos, ele fez um trabalho ao mundo, ele fez um trabalho ao Brasil, ele fez um trabalho ao Rio de Janeiro também. Eu me lembro, um empresário de Brasília conhecer uma das igrejas que Monsenhor João Clar construiu, e ele disse para aquele que vos fala agora: um homem, para ter construído isso, tem que amar muito. E é exatamente, deputado, o que ele tem. Ele ama a Deus e ama o próximo. Por isso que ele fez essa obra. Então, agradeço a Deus, a vida do deputado e de todos os senhores. Agradecemos essa homenagem a Monsenhor João Clar. Agradeço ao Dom da Vida, junto com o Dom Roque. Estamos aqui no dia do nosso aniversário. E não queria me estender muito, mas só dizer uma última coisa. Estamos diante de duas maravilhas. Está na Alerj, nessa sessão solene. Depois, homenageando um homem como Monsenhor João Clar, só merece uma outra maravilha. Eu peço para a Alerj, na pessoa do seu deputado, não um caloroso aplauso, mas um maravilhoso aplauso. Finalmente, então, quero passar às mãos do Padre Ricardo a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro, a medalha Tiradentes ao Monsenhor João Clar. Finalizando, então, gostaria de agradecer a presença de todos, reiterar o nosso respeito e admiração. Também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse. Meu respeito e minha admiração aos senhores. Estaremos sempre à disposição, eu, deputado federal Hugo Leal, vereadora Luciara, no que vocês precisarem, contem conosco. Que Deus lhes abençoe, que abençoe suas famílias, suas casas, e sempre que puderem, lembrem de nós em vossas orações, rezem por nós, é o que nós lhes pedimos. E nada mais havendo a declarar, essa sessão está encerrada. Muito obrigado a todos.